Boa noite. Olha para você e diga: eu sou um herói. Você veio na segunda-feira, o Dia Internacional da Preguiça, o Dia Internacional de lembrar que a semana vai começar e que tem muita luta, e aí os motivos se multiplicam. Eu quero contar para você uma coisa: quando dá uma vontade de não vir, venha. Porque Deus sabe tudo que eu vou falar, mas o diabo sabe também. Ele não sabe tudo porque ele não ouve meu coração, mas ele ouve meu estudo. Ele ouve o meu esboço. E muitas vezes eu já vi, naquele dia em que Deus me deu a palavra para atender um coração, uma pessoa, uma família, o diabo batalhou muito para que a pessoa não viesse. Então, se em algum momento você falar: hoje acho que eu não vou, lembra que eu estou falando? Fala assim: não, então hoje é hoje que eu vou. E se você vier nessa batalha e Deus não falar nada, você me cobra na saída. Fala: eu fiz o que você falou, vim com muito esforço e não me falou nada. Pode me cobrar. Porque como Paulo, eu sei o Deus em quem eu creio. E eu estou bem certo que Ele é poderoso e Ele tem tesouros guardados. São oportunidades. Você já reparou que cada dia da Semana Santa ou dessa semana especial de paixão de Cristo, a gente tem uma oportunidade diferente? Ontem a oportunidade foi pela família. Hoje a oportunidade é pela lida do dia a dia. O amor que satisfaz. Esse é o tema de hoje. Esse é assunto de hoje. Quem não veio hoje não vai conseguir receber esse assunto hoje. Porque amanhã já é outra história. Amanhã é o amor que enche a minha alma. E assim vai, o amor que me cura. Cada dia Deus tem uma bênção diferente num assunto diferente. A oportunidade do prêmio é um jeito de entender que é só uma oportunidade. Esse já é o prêmio de amanhã, né? Alguns de amanhã tem mais que vão vir para a mesa, né? E eu quero falar para a criançada que não está me ouvindo agora, mas os pais estão. Amanhã eu vou botar uma bola, uma boneca, uns negócios assim, que hoje foi bastante criança sorteada, né? A ideia é a seguinte: nós não vamos fazer papel de criança nem de adulto para sorteio, porque nós não sabemos quantos vem de cada coisa, tá certo? E aí, se eu venho aqui, adulto, e olho, e vejo que tem lá um carrinho, né, como hoje tinha um carrinho, uma bola, e eu penso assim: rapaz, para mim eu não quero nada não, mas eu vou pegar esse carrinho para o meu neto. É meu direito, não é? Assim como se uma criança vem e fala assim: nossa, meu pai está precisando desse cooler, hein? Toda vez que a gente vai fazer piquenique, o suco está quente, eu vou levar esse cooler para o meu pai. Aí eu pego para o meu pai. Não é proibido adulto pegar prêmio de criança, nem criança pegar prêmio de adulto, né? A ideia é que é um brinde, é um momento de prazer. E todo dia vai ter um monte, tá? Amanhã vem um monte de novo. E isso não é para poder fazer você vir, é para te dar um mimo, mostrando a nossa alegria porque você veio, tá? Eu tenho que fazer a pergunta, mas eu acho que o ranking vai continuar em ontem, hein? Quem trouxe mais visitas hoje? Eu não vi fazer o levantamento na hora do brinde, acho que eles não lembraram, então eu tenho que perguntar agora, tá bom? Ontem a Taninha trouxe 7 visitas. Vai ser difícil bater a Taninha, hein? Quer dizer que no ranking dos goleadores, aí, como é que chama, né? Artilheiros da semana, a Taninha tá bem, entrou forte. Alguém trouxe 7 visitas hoje ou mais? Não? Então, Taninha, hoje você está no par, hein? O prêmio Mega Master é seu ainda, tá bom? Amanhã traga 8 e desbanca a Taninha. Amanhã, além do prêmio Master que está ali, a gente está ganhando um outro prêmio Master que vai vir dessa forma: vale um ensaio fotográfico. É um prêmio que está sendo dado por uma profissional fera, que é a Maria Cazuza, que está aqui com a gente. E eu estou sabendo que a Andréa gostou da ideia e também vai trazer um outro prêmio para a roupa feminina. Porque a roupa tem tamanho, né? Então ela vai dar nessa mesma linha de raciocínio, onde você pode pegar a roupa, não importa a cara da roupa que está aqui, porque você vai poder trocar por uma outra que seja do seu gosto e do seu tamanho. Olha como é que as coisas estão rendendo. Então, Maria Cazuza, vou pedir para colocar ali para a gente. Ronald, você que está passeando belamente com o Ravi, põe isso ali em cima para mim
Enquanto isso, você perdeu o Ravi, viu? Corre que ele está indo embora. Muito bem. Assim a gente vai tendo oportunidades muito legais, né? Muito legais mesmo. Queridos, eu conheci um pastor muito amigo, que trabalhei com ele um tempão, que ele dizia assim: a vida é como uma gangorra. Ninguém está só em cima, ninguém está só embaixo. Se você está embaixo da gangorra, não se desespere, você vai subir. Mas se você está em cima da gangorra, não se alegre muito, porque você vai baixar. Porque na vida não é importante quando eu estou em cima, nem quando eu estou embaixo. Por isso, quando eu estou em cima, eu respeito quem está embaixo. Porque um dia eu vou estar embaixo e você poderá estar em cima. E eu vou ter prazer em ser respeitado, porque respeitei a você. Meus filhos brincam dizendo, na vida tudo passa, até uva passa, né? Então, esse é o ditado mais certo que tem. A gente tem dias melhores e dias não melhores, para não dizer dias ruins, né? E nenhum deles deve nos trazer desespero e nem deve nos trazer euforia, porque devemos estar prontos para enfrentar o dia do presente, sabendo que amanhã, a Deus, mas o dia de amanhã que Deus me dá, quem constrói sou eu hoje. Sabe qual é o grande problema do milagre? É achar que milagre é um Deus de bom humor. Que de repente ele acorda no céu, vendo o passarinho verde, vendo o brilho do sol, do arco-íris, assim, hoje eu vou te dar um milagre. Cara, hoje eu fui contigo. Olha, essa noite eu vi você sofrendo, eu estava esperando você acordar para te contar. Hoje é o dia do seu milagre, porque você merece. Não, isso não é verdade. Para começar, eu nunca mereço um milagre. Milagre Deus dá porque Ele me ama, não porque eu mereço. Segunda coisa, Deus não dá milagres porque Ele foi com a minha cara. Porque Deus sempre vai com a tua cara. Deus não vai te amar hoje menos do que te amou ontem. E nem vai te amar amanhã mais do que amou hoje, porque Deus só ama no intenso máximo. Ele só ama no supermax ultra amor. Não há como amar mais, porque o amor é infinito o tempo todo. E se depender da vontade de Deus, Ele te dá o tempo todo todos os seus sonhos. Eu tenho uma definição teológica que eu vou falar para você aqui, que eu vou lembrar, na verdade, porque eu já falei uma vez aqui. Na nova terra, quando Cristo voltar, isso é tema do último dia, da Santa Ceia de sexta-feira, não haverá a palavra não. Aliás, aqui, hoje, a gente aprendeu até pela Bíblia, que a oração é respondida, às vezes dizendo sim, às vezes dizendo não, e às vezes dizendo, espera um pouco. Porque tudo tem um tempo certo, Deus tem que... Imagina, tem uma vaga de emprego para 1000 pessoas pedindo emprego. Os 1000 oram dizendo, Senhor, me dê esse emprego. Como é que Deus vai atender os 1000 se só tem uma vaga? Acontece que quando eu falo, Senhor, me dê esse emprego, eu estou falando o quê? Senhor, não me deixe passar fome, não me deixe faltar o pão de cada dia. Eu preciso desse emprego para sustentar minha família. Eu preciso desse emprego. Ninguém quer trabalho, sabia? Na prática, se Deus falar, cara, eu não vou te dar esse emprego, mas vou te dar uma aposentadoria grátis. Você vai achar 1 milhão na rua e não precisa trabalhar nunca mais na sua vida. Combinado ou você prefere o emprego mesmo de vigia dessa loja? Mas não tem um que vai falar, não, eu sonhei em ser vigia, não quero 1 milhão, senhor. Tira daqui. Não tem. Por quê? Porque, no fundo, emprego não é um desejo, é uma ferramenta. Estudo não é um desejo, é uma ferramenta. Você estuda para quê? Para chegar em algum lugar. Porque se pudesse chegar em algum lugar sem estudar, provavelmente você não estudaria. Se desse para fazer assim, ó, e o conhecimento aparecesse, você não ia precisar estudar. Então, tudo que a gente faz na vida é visando alguma coisa, né? E aí, então, Deus é o Deus que te dá alguma coisa, mas nem sempre pelo caminho que você imagina. Por isso, nem sempre o emprego é meu, como cantou o Máximo agora há pouco. Obrigado, viu, pelos 2 louvores, foi muito lindo. E se o mar não abrir? E se o barco naufragar? E se a empresa falir? E se o emprego não for meu? E se eu morrer? E se morrer quem eu amo e o milagre não chegar e o doente não curar? Ainda assim, eu vou acreditar. Por quê? Porque problemas, lutas, desemprego, doença, morte,
repetir de ano, não conseguir aprender, traição. Tudo isso existe na vida do crente e na vida do descrente. Na vida de quem crê em Deus e quem não crê em Deus. Portanto, o tanque batismal, o momento de selar a vida com Cristo, não é o momento do milagre. O momento do milagre é o momento que eu aceito Cristo como Senhor da minha vida, muito antes de eu entrar num tanque batismal, para começar. E milagre não é uma coisa que Deus me dá hoje e está dado para todos sempre, amém. Eu ontem contei de um jovenzinho que havia ressuscitado, ele tinha 10 anos de idade. Mas esse jovenzinho vai morrer a qualquer hora. Hoje esse jovenzinho, para falar bem a verdade, não tem 10 anos faz tempo. Porque esse momento dessa ressurreição ocorreu há mais de 20 anos atrás. Ele está vivo ainda, mas podia não estar. Outro dia eu contei aqui, talvez em algum outro momento eu venha contar, de uma mulher que estava com câncer e eu orei da recepção do hospital. O nome dela é Janete Costa. Uma pessoa linda, querida, esposa de uma família linda lá em Porto Alegre, né? Meu beijo a toda a família da Janete aí. E ela sarou do câncer no dia em que o marido achou que ela ia morrer. E sarou assim. Eu orei da recepção do hospital, porque a médica não deixou eu entrar no quarto. Ela tinha mais de 30 pontos de câncer. Todos desapareceram na mesma hora. E no dia que eu fui levar a Janete para dar um testemunho na frente, aliás, não só para agradecer a igreja, porque a igreja, quarta-feira, orou, achando que a Janete morreria entre quinta e sexta. Aí, sábado, ela entra andando e dá o testemunho que ela sarou por milagre. E aí, na porta, para entrar, a Janete não queria entrar, emperrou. E eu falei, o que foi? Está com vergonha? Ele falou, não, estou com medo. Eu falei, opa, medo de quê? E se o câncer volta? Eu falei, como assim? Você não acha que Deus te curou? Ele falou, não, Deus curou. Mas eu não sou eterna, pastor. Um dia eu vou ter um câncer, vou ter uma bronquite, vou ter uma pneumonia. Aí o dia que eu ficar doente, as pessoas vão olhar e vão falar, Deus não tinha te curado. Sabe, queridos, o grande erro é só olhar que Jesus ressuscitou a Lázaro e não olhar que Lázaro morreu depois. Mas ele não morreu porque a ressurreição falhou, morreu muitos anos depois. A Janete nunca mais teve nada. E a história da Janete ocorreu, só para deixar bem claro, há uns 15 anos atrás, dá 18 anos atrás. Nunca mais teve nada. Não foi uma cura mal feita. O medo dela não é que a cura não aconteceu. É que ela ia aparecer lá na frente e falar, irmão, Deus me curou. Todo mundo ia falar amém. E se ela fica doente no dia seguinte? Sabe como é que é? Queridos, a vida é feita de percalços. Nem sempre as coisas são cor-de-rosa. Nem sempre o mundo sorri. Mas eu preciso entender que a minha vitória, assim como o meu momento de luta, é sustentado pelo Senhor. E é isso que realmente vale a pena. O amor que satisfaz. Vamos dar uma olhada no texto bíblico. Eu quero começar com você aqui com um texto. Hoje a gente vai usar um pouco mais de texto. E parabéns à equipe, viu? Entregou um tempo perfeito. Se hoje der errado o tempo, eu sou o único culpado. Porque a equipe foi zerada. Não tem como ser melhor, viu? Só trocando eu, aí fica bom, né? Mas não faz isso por enquanto não, né? Eu vou abrir com você inicialmente em Mateus, capítulo 24. Onde, lá no finzinho, nós não vamos estudar muito esse texto de Mateus 24, nosso texto principal está um pouco mais para frente, está em João, capítulo 6. Mateus, capítulo 24, lá no finzinho, a partir do verso 45, que é o fim do capítulo, tem uma história que é chamada na Bíblia a parábola do servo bom e do servo mau. Eu vou ler com você a partir do verso 45, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Vê se tem algum microfone ligado. Essa microfonia, para mim, é de microfone que está ligado, porque eu estou... o retorno está virado para cá. Distancia um pouco mais, pode ser que ele esteja muito perto de mim. Para ajudar, o pessoal do som tem feito um trabalho milagroso, viu? Ô, galera boa, viu? Deus seja louvado mesmo. Obrigado, viu? Então, vamos lá. Mateus 24, verso 45 em diante. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens.
Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor está demorando, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com pessoas bêbadas, ébrios, virá o senhor daquele servo em dia e em que ele não esteja esperando, e numa hora que ele não saiba, e então castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, porque ali haverá choro e ranger de dentes. Quando você lê essa parábola, vem na tua mente quem? Um patrão, né? Um patrão e os seus servos. E aí aquele que cuida dos seus servos, aquele que espanca os seus servos. Pois é, pode até ser esse quadro, mas não é o quadro principal da parábola. O servo mau e negligente ou o servo bom sou eu, é você. Quem são os meus cuidados? Aqui não disse empregados, não usa esse termo na parábola. Diz cuidados, pessoas com quem ele cuida, ele tem que cuidar. Quem são os meus cuidados? De quem eu sou cuidador? Bom, eu sou cuidador da minha esposa. E ela é minha cuidadora. Tudo que a gente faz, tudo que a gente ganha, é um para o outro. A gente põe tudo no orçamento, conversa tudo e decide onde gastar. Porque tudo que eu tenho é da minha esposa e tudo que ela tem é meu também. Não há segredo entre nós. Eu também sou cuidador dos meus filhos, do meu neto, sou cuidador da minha igreja. Às vezes sou cuidador de um amigo, que eu digo, pode deixar que eu vou te ajudar. Naquele momento eu virei seu cuidador. Você é cuidador das pessoas que te cercam. Servo mau e negligente não é só o patrão que trata mal o empregado. É o homem ou a mulher que não tem responsabilidade com aquele a quem diz que ama. Quando eu falo que eu aceito a minha mulher no altar, como ontem falamos do voto matrimonial, naquele momento eu assumo um compromisso diante de Deus. Sabe qual é a principal função do casamento? Não é ficar juntos até que a morte os separe. A principal função do casamento é prover felicidade e salvação. Felicidade na terra e felicidade eterna. Então, quando em casa a gente passa por uma crise financeira, por exemplo, isso não quer dizer que nós vamos ficar os dois tristes, quer dizer que nós dois vamos cooperar para resolver o problema. Há muitas famílias que resolveriam o problema financeiro apenas e tão somente quebrando o cartão de crédito. Todas as ações que envolvem a família, a correção tem que envolver a família. Não adianta achar que... Outro dia eu vi uma pessoa dando um testemunho religioso, dizendo que Deus é muito bom, ele devia para o banco. E daí ele orou... O pastor pôs a mão na maçaneta do banco, a hora que o banco estava fechado à noite. Quando chegou de manhã, ele resolveu então que ele não mais ia pagar o banco, porque Deus tinha abençoado ele. E isso já fazia 7 anos que ele não pagou e nada aconteceu. Olha como Deus é bom. Quer dizer que o milagre de Deus é te transformar num caloteiro? Ei, você deve? Paga o que você deve, meu irmão. Não importa se o que você deve é para um homem, para uma mulher, para um rico, para um pobre, para o governo ou para o banqueiro. Porque dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O cristão, ele é honesto. Eu aprendo e venço os problemas quando eu aprendo a crescer na vida. O milagre que Deus me dá passa pela minha saúde, passa pela minha capacidade de trabalhar e pela minha capacidade de cuidar. Então eu quero, nesse primeiro momento que estivemos lendo esse texto, resumir para você que os cuidados de Deus, eles vêm através dos seus talentos, das suas capacidades. Capacidade de vender, tem gente que não tem capacidade de vender, tem problema. Tem gente que tem capacidade de comprar. O meu pai sempre foi empresário, e eu cresci trabalhando com meu pai, né? E tudo que eu tenho na vida saiu dali, até o dia que eu me formei em teologia. Naquele dia, por honra, nunca mais peguei nada do meu pai, e me sofri muito por isso. Porque o salário que ganhava os funcionários mais de menor valor na folha salarial da empresa que a gente tinha, era maior do que o valor que eu ganhava agora, iniciando como pastor. Eu tive que aprender a viver com pouco.
E aí descobri que não tem nem pouco nem muito, porque tudo depende de quanto eu gasto. Na verdade, pouco é para quem gasta muito. Porque quem gasta pouco, muito é muito. E o pouco é muito também. Tudo parece muito. O defeito do ser humano não é o quanto ele ganha, é o quanto ele gasta, o quanto ele cobiça. O pecado transformou o nosso planeta num planeta capitalista, onde se você todo dia for realizar seu sonho, a Apple, a Samsung, as empresas de carro, vão tudo ficar rico, e você vai dever tudo que você tem e vai morrer endividado. É preciso ter sabedoria na hora de gastar e que seja compatível com aquilo que se ganha, né? Mas então, quando a gente tinha esse ambiente na empresa do meu pai, o meu pai tem o dom de comercializar, ele é comerciante. Ele senta no balcão para falar com o cliente compra. Ele era atacadista, todos os pedidos eram muito grandes, né? Hoje teria pedido na casa de 1 milhão, porque o lucro era 0,01%. Então, a gente ganhava muito dinheiro, mas um pedido errado falia a empresa. Porque a margem de lucro, quando é muito pequena, você depende de fazer negócios bem feitos. Porque um cliente que não pagar, o produto que ele consumiu vale mais que o teu saldo do que você tem no banco. Porque a folha, a nota fiscal é de um valor enorme, mas para você vai ficar 0,01, 0,02, que dava mais lucro. Meu pai dava 0,5%. Era atacadista. Então, a gente tinha que saber fazer negócio. E esse cara era o meu pai. Homem bom de fazer negócio. Todo mundo ficava feliz. Mas administrava mal, hein? Rapaz, o dinheiro não aparecia. Até o dia que a Anne, a esposa dele, que trabalhava na Casa Explicadora Brasileira, falou, olha, deixa que eu cuido da parte da contabilidade. Então, ela saiu da empresa que ela trabalhava, ela era secretária do gerente-geral da Casa Explicadora Brasileira, que imprime os livros da Igreja Adventista, e passou agora a trabalhar na empresa do meu pai. Rapaz, a Anne botou a casa em ordem. A gente começou a ver o dinheiro assim, ó, subir, né? Mas vai ela falar com o cliente para você ver. Não é o dom dela, ela sabe, se ela estiver assistindo, ela sabe o quanto eu a amo, e amo meu pai também. Cada um tinha um dom. O meu dom era com os funcionários. Eu ficava desde o chão da fábrica, da expedição, até todos os cargos ali, eu ficava passando com os funcionários. Porque lidar com os funcionários eu fazia muito bem feito. Já meu irmão ia na rua lidar com o fornecedor. Você entende como é que é? Você tem que ver quais os dons que Deus te deu e usar com maestria. Entender que Deus te dá o pão e o talento. Eu trouxe um vídeo de um amigo meu, Zeli Leite. Eu ainda quero trazer esse camarada um dia ao vivo aqui. Ele é esposo de uma pastora adventista nos Estados Unidos. Terezinha Barbalho. O apelido é Tru. Eu ia falar Tru, e aí eu ia falar o nome certinho. Terezinha Barbalho. Ele tem uma filha autista. E por causa dessa filha, ele fundou um ministério chamado Apple Blue. Um ministério de ensinar música para autistas. Tem muita coisa boa para a gente aprender nessa área. Eu falei disso no sábado. E pode ter certeza que eu não falei à toa, não, tá? E o Zeli é um cara que ele é um baita concertista. Ele é tão bom em concertista que todo concerto que ele entrou, ele ganhou. Um monte de piano de cauda. Deu para as igrejas e tal. Até que proibiram ele de entrar. Tem 2 camaradas na igreja que são assim, nesse nível. É o Zeli Leite e Harley Black Gonzalez. O Harley está no NASP hoje. Os 2 são adventistas, estudaram da mesma escola de Santo André, da igreja adventista, e os 2 foram proibidos de entrar em concurso de concerto. Eu fui pregar numa igreja ali em Fort Lauderdale, perto de Miami, e o Zeli estava lá. E ele tocou para mim na hora da oferta, do sábado de manhã, uma mensagem musical. Cara, é tão lindo, eu gravei, está no meu canal do YouTube, eu vou passar para você ver. Eu queria que você visse o que é quando uma pessoa tem o dom. O instrumento e a pessoa, juntos, são na mão de Deus algo que vai fazer muito mais do que uma outra pessoa que vai conseguir tocar, talvez, mas que não tem essa desenvoltura, a paixão por fazer o melhor daquilo que Deus me capacita. É isso que eu quero instigar em você nessa hora. Vamos ver o vídeo? Vamos ver. É um vídeo curtinho, a música é aquela música Êxodo, tá bom?
Esse pode passar no YouTube normal, porque foi eu mesmo que gravei, né? Então, não vai dar rolo. Se der, não era para dar, tá? O YouTube às vezes surpreende a gente. O playback é o violino, o piano é ao vivo. O violino foi gravado no estúdio, no ministério dele, Apple Blue. Veja a mão, as teclas, na medida que elas conversam com o pianista. Note que foi gravada de um celular na igreja, não tem nenhum recurso de áudio, nenhuma masterização, tá?
É lindo, não é lindo? É lindo. Você consegue imaginar como é que é essa partitura? Se ele escrevesse a partitura, rapaz, eu ia ficar com medo só de olhar para a cara das notinhas lá, porque às vezes eu se brigar tanto no papel que era capaz de rasgar a folha. O que Deus tem para fazer por você, não é possível escrever numa partitura. Por isso que os planos do teu futuro, se você quiser fazer, você que dê conta. Porque se você quiser que Deus faça por você o que Ele quer fazer, Ele vai fazer ao vivo. É pelo seu talento, é pelo seu dom, pela sua capacidade de amar, pela sua capacidade de servir. Eu quero ler com você como último texto, né? Como texto principal, na verdade, João capítulo 6. Em João capítulo 6 está uma história que não é parábola. Também é Jesus que viveu a história. Mas aqui a história é contada. Diz assim a partir do primeiro verso que depois dessas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia, que também é o mar de Tiberíades, é o lago Genezaré. Seguia uma multidão numerosa, porque tinham visto os sinais que Jesus fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos, e ora, a Páscoa, a mesma Páscoa que está para chegar, né? A Páscoa, a festa dos judeus, estava muito próxima. Então era um dia mais ou menos como hoje. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: aonde compraremos pães para dar de comer a essa gente? Verso 6, Filipe dizia, Jesus falava isso para experimentar a Filipe, porque Jesus bem sabia o que ele tinha para fazer. Uma pausa rápida. Deus sempre sabe o que Ele quer fazer com você, mas Ele nunca vai fazer se você não deixar. Se Filipe falar, Senhor, não tem jeito, você está louco? É muita gente, não temos dinheiro, porque Jesus não tinha um saldo em caixa para dizer, vai lá na conta, tira. Não. Então Filipe podia simplesmente olhar os problemas e dizer, Senhor, a rocha é muito grande, não tem como empurrar. O mar é muito grande, não tem como abrir. Senhor, não dá. E Filipe não faria nada e nada teria acontecido. A maioria das vezes que eu passo por problemas e eu não vejo a mão de Deus na solução, é porque eu não dei uma chance para Deus. A fé não é Deus fazer o que eu quero e ainda chamar de milagre. A fé é Deus fazer o que Ele quer em minha vida, ainda que seja necessário fazer um milagre. Vou continuar a leitura. Então, Jesus perguntou, mas Jesus sabia o que Ele queria fazer, né? É isso que disse aqui, né? Falou para testar Filipe, verso 6. Verso 7 continua, Filipe respondeu, não bastaria, Senhor, 200 denários de pão para conseguir cada um dos que estão aqui receber um único pedaço de pão. É muito dinheiro. Um de seus discípulos, chamado André, que era irmão do Simão Pedro, informou a Jesus dizendo, tem aí um rapaz que tem 5 pães, pães feitos de cevada, do grão da cevada, e tem 2 peixinhos, 5 pães e 2 peixes. Mas, Senhor, o que é isso para tanta gente, né? A fala de André não foi a fala de quem disse, Senhor, eu tenho a solução. Foi a fala de quem disse, Senhor, eu até descobri alguma coisa, mas não é possível. Não foi a fala de quem esperava que dali saísse uma ideia legal, mas foi a fala de quem respondia a pergunta de Jesus. Jesus não quer que você faça aquilo que você não sabe fazer. Jesus não quer que você fale aquilo que você não sabe falar. Jesus nunca pediu para você vencer o pecado. Quem vence o pecado é Deus. Ele pediu que você se aproxime de Deus. A vitória contra o pecado é expediente de alguém maior do que o tentador. Só Jesus pode vencer o pecado. Até a fé, Jesus nunca exigiu que você tivesse fé. Ele te convida a buscar fé, porque fé é um dom que vem de Deus. O amor é um dom que vem de Deus. Você e eu não somos capazes de amar, porque o nosso amor é egoísta, é contaminado pela natureza pecaminosa. O amor é dom que vem de Deus, a esperança é dom que vem de Deus. O que Deus fala não é se vire, rezou, você não é cristão, faz o que tem que ser feito. Ele não fala assim. Ele diz assim, confia em mim, me dê o teu coração, lança sobre mim o teu fardo, deixa eu ser o seu pastor que eu passo com você pelo vale da sombra da morte. Se você olhar nos
patriarcas bíblicos, você vai ver que os patriarcas bíblicos, todos eles foram superavitários, todos eles foram muito abençoados. Quando fala de Abraão, e Abraão, né, era um dos homens mais ricos da terra onde ele esteve, fala de Jacó, José virou maior imperador do Egito, acima dele só o faraó, mas José foi como escravo. E aí a gente vê os patriarcas, né? Noé, quando acabou o dilúvio, era dono do planeta Terra, a única família viva era dele, o planeta era todo dele. A gente vê os patriarcas assim, e aí a gente começa a ouvir gente que tenta falar de religião, vendendo prosperidade, como se o objetivo de Deus fosse essa tal prosperidade. Deixa eu te contar uma coisa, os patriarcas não foram prósperos aos olhos deles mesmos. Eles foram prósperos aos nossos olhos. Que a gente é tão pobre e luta tanto com a vida, que aquilo que eles tinham parecia muito. Quando eu trabalhei em Goiânia, Goiás, estado de Goiás, Tocantins, Brasília, eu era JA lá, para o interior de Goiás eu ia conhecendo aqueles caboclos do pé rachado, que olhavam com a camiseta rasgada, toda suja, barba de 3 dias sem fazer, e dizia, pastor, nós vai, nós fica. E aí você ia conversando com os caras, você tem boi? Tem uns boizinhos. É mesmo? Uns 20 mil. Rapaz, você é o rei do gado. Não, são uns boizinhos. Uma vez sentou um no carro comigo, aí um irmão da igreja, um ancião, estava do lado ali, falou, pastor, você sabe que você está do lado dos homens mais ricos de Goiás, né? Aí eu olhei o cara como uma... Sabe a sandália havaiana, quando desgasta o calcanhar? Vira meia dose, não é mais dose inteira? Eu olhei, porque a gente estava parando num posto para usar banheiro, eu pensei, eu vou pagar, né, a água, ver se ele está com fome, paga um lanchinho, tadinho, né, tão pobrezinho. Aí eu falei para ele, você quer alguma coisa? Pode ir que eu pego, pode ir que eu pago. Aí o ancião falou, o senhor está falando com os homens mais ricos de Goiás, pastor. Aí eu pensei, vai fazer piada, isso é bullying com a pobreza dos outros? Falei, tanto faz, não tem problema. Aí o irmão viu que eu não acreditei, falou, não, estou falando sério, ele é mesmo. Falei, você é ele? Só não. Você tem muitas posses? Não, só um tiquinho. Aí o pastor falou, você sabe o hotel que você está em Uruaçu? Que você está hospedado em Uruaçu? Eu sei, é dele. O senhor é o dono do hotel? Então sou, né? Aí eu falei, então você tem aquele hotel? O irmão falou, quantos você tem? Fala para o pastor. Tem 8. Eu falei, cara, você tem 8 hotéis? Mas o que é isso? Só dá trabalho. Aí o pastor falou, quantas casas você tem para alugar? Ele, 30. Falei, você tem 30 casas para alugar? Ele, em Uruaçu. Falei, em Goiás? Ixi, para mais de 100. Rapaz, eu falei, você paga a minha água, vagabundo, o que é isso? Eu vou pagar água mineral para você? Né? Mas você fala com ele, quem que ele é? Um caboclo. Sabe, queridos, a prosperidade é o que a gente enxerga quando olha a vida dos outros. Por isso que parece que o quintal do vizinho sempre é mais legal. A gente não enxerga as pragas, as lutas. E no mundo da internet, a mentira virou moda. Ninguém posta foto com o pé sujo. Ninguém posta foto com a cara inchada de chorar. Ninguém posta foto sem estar com um maker. E ainda por cima fica postando umas fotos de viagem que fez um dia na vida e parece que está fazendo tudo agora. Aí você fala, todo mundo viaja nas praias mais paradisíacas do mundo a vida inteira, esse povo não trabalha, só eu ralando aqui, todo mundo passeando. Não. É por isso que a maioria dos youtubers são candidatos a suicídio. Porque eles vivem de uma fama vazia, que não sustenta. Não vá por esse caminho. Não é esse o amor que satisfaz. O plano de Deus é melhor. E é maior. Vamos completar o texto? Que eu já estou estourando meu tempo. Uau! Como passa esse tempo? E a culpa é só minha, já confessei antes, hein? Vamos lá, terminando o verso então. Então, Jesus, erguendo os olhos naquele momento, mandou que eles procurassem. Filipe disse, é muito pouco, verso 7. Um de seus discípulos, André, contou que tinha, informando Jesus. Continua a partir do verso 10. No 9 foi que André falou que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Então disse Jesus, faça o povo se assentar, pois havia naquele lugar relva.
muita relva macia. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. E quando diz homens em números de quase 5.000, é porque isso é o que era contado. Tem o não contado, né? Então, 5.000 homens, calcula-se no mínimo 15.000 pessoas, porque os números naquela época não contavam mulheres e crianças. Por isso disse assim, havia em homens quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, verso 11, e, tendo dado graças, começou a distribuir. Jesus não falou, Senhor, faz com que esse pão vire 5.000 pães. Não falou. É que nem quando ele fez a água virar vinho nas bodas de Caná da Galileia, que foi o primeiro milagre que Jesus fez em público, né? Ele não falou, Senhor, nesse instante, que vire o melhor vinho. Não, ele só falou, Senhor, te damos graças por essa água. Te damos graças por esse pão. Você não vai ver Deus programar o milagre, porque Deus não te conta, Ele só faz. E o milagre você vai ver quando você olhar para trás. Fui moço, como disse na oração, o Luiz hoje, muito obrigado pela oração, Fernando, muito linda. Fui moço, hoje sou velho, está em Salmos, capítulo 106. Fui moço, hoje sou velho, jamais vi um justo mendigar o pão, tampouco toda a sua descendência. E esse verso inspirou uma outra fala de uma mulher muito sábia, Ellen White, que diz assim, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira como Deus nos guiou no passado. A credencial do milagre de Deus é o seu passado. A fé te diz que pode acreditar porque Ele nunca falhou. Ele apenas abençoou o pão e mandou servir. E aí começou a servir. Verso 11, né? Jesus tomou o pão, tendo dado graça, distribuiu e igualmente fez com o peixe. Todos comeram quanto queriam. Verso 12, quando estavam fartos, saciados, não havia mais fome em ninguém. Jesus disse aos seus discípulos, recolha os pedaços que sobrou, para que nada se perca. Você vai entendendo as lições? Se a gente quisesse fazer uma semana de oração só sobre isso, valeria a pena. Olha as lições, né? Deus dá e eu tenho que aprender a ter gratidão e usar com responsabilidade os bens que Deus me dá. Essa roupa que eu estou, o carro que eu tenho, a minha voz, é Deus que está dando. Porque eu comecei a semana sem ter voz. E quando eu fui ao médico hoje, ele falou, não tem o que fazer, você tem que parar. Cancela a semana. Eu falei, isso não está no plano. Eu falei, então não tem o que fazer, sua corda vocal está inflamada e ela vai infeccionar e você vai criar um calo nela. Meu único conselho é esse, cancela. Ele falou, tem uma injeção poderosa que eu posso te dar, vai te ajudar, mas vai maquiar. Eu falei, não quero maquiagem, não tomei injeção. Eu falei, meu Deus é maior. E eu estou aqui falando. E eu vou falar todo dia. E o diabo não vai ter poder para me calar. Porque ninguém manda em Deus. E Deus manda em mim. Existe um ditado que nem é inspirado, que diz assim, não conte ao teu Deus o tamanho dos seus problemas. Conte aos seus problemas o tamanho do teu Deus. Esse é um ditado oriental, viu? A origem dele nem é das boas. Mas é bom danado. Fala legal. Não conte ao teu Deus o tamanho dos seus problemas. Tem que aprender a entender que teu Deus é maior que qualquer que seja o teu problema. Recolhe o que sobrou, e quando estavam fartos, recolhendo, diz o verso 13, fazendo assim, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães que sobraram depois que todos comeram. A história é fantástica, e a minha vontade era encerrar nela. Mas eu resolvi ler essa história porque ninguém fala da continuação. E o valor dessa história não está na multiplicação dos pães. Porque isso foi uma coisa circunstancial. O valor da história está na continuação, e eu vou direto a ela, né? Já indo na frente agora, já, porque virou o capítulo, né? Fechou, terminou o capítulo. Aí a gente encontra no capítulo 6, depois que conta a história, um processo chamado Jesus, o pão da vida. A murmuração dos judeus, todo esse contexto que vai do verso 22 até o final do capítulo. Eu quero ler com você bem por cima o raciocínio, verso 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, porque a Bíblia diz que depois que Jesus fez esse milagre, ele desapareceu, ele saiu, orou a Deus e se escondeu, porque ele viu que as pessoas, está no verso 14, tá? 14 e 15. As pessoas, vendo que ele multiplicou o pão, resolveram fazer dele um rei naquela hora. Ele falou, estão entendendo errado.
Eu dei pão para o povo vai querer votar em mim para prefeito, não é isso que eu quero. Então ele se escondeu, por quê? Porque eles queriam proclamá-lo rei de Israel. Um rei que dá pão do nada, esse é o rei que eu quero. Então, para que ele não induzisse as pessoas a fazer um ato político, que Deus não estava indo por esse caminho, ele se escondeu. Por isso que o verso 22 diz que, no dia seguinte, a multidão olhando, viram que ficara do outro lado do mar, mas notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não havia embarcado no barco. Ou seja, a multidão entendeu, vendo o barco estacionado, que Jesus não havia ido embora. E começaram a procurar Jesus. E o verso 23 em diante é o quê? É uma multidão indo seguir Jesus de novo. E por que foram procurar Jesus de novo? Porque quando a multidão viu, verso 24, a Jesus, e que ele não estava ali, nem os seus discípulos, agora eles pegaram o barco e foram para Cafarnaum à procura de Jesus, e encontraram Jesus lá em Cafarnaum. Veja, viajaram de barco só para encontrar Jesus, e tendo encontrado do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando que o senhor chegou aqui, que nós não vimos o senhor sair? E começaram a querer puxar papo, e Jesus respondeu direto ao ponto. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo, que vocês me procuram, não porque vocês viram em mim sinais de Deus, mas porque vocês comeram o pão e mataram a fome. E aí, é esse o contexto que vai até o final do capítulo. É Jesus tentando dizer para a multidão o seguinte: eu posso fazer muito mais do que te dar o pão de cada dia. Por favor, não olhe em mim como o cara que te dá pão para comer. Porque o diabo também pode te dar pão para comer. E aqui eu chego no ponto final. Às vezes a tua prosperidade não é bênção, é cilada do inimigo. Cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Não basta ter ou não ter. Tem que ver de onde vem e para onde vai me levar. Não é pecado ser rico, de jeito nenhum. Também não é pecado ser pobre. Agora, viver a vida, deixando Deus e as pessoas que eu amo de lado, para que eu viva em função do que eu tenho, isso é pecado. A vida não é feita por aquilo que eu tenho, é feita pelas pessoas que estão comigo. O sucesso não é o que eu deixo de bens, é o que eu deixo de legado, de princípios. Porque a vitória não é fazer os meus filhos ter uma boa faculdade. A vitória é fazer os meus filhos irem para o céu. Na quinta-feira a gente vai falar melhor de filhos. Hoje apenas eu quero te dizer que Jesus teve muito esforço para tentar falar para aquela multidão o que eu preciso falar para você. Por isso eu não posso terminar na multiplicação do pão. Não veja em Jesus como um bom negócio. Jesus não é um bom negócio, Ele é o dono do teu negócio. Jesus não quer o teu ouro, Ele quer você inteiro. Ele não quer nem sequer o melhor lugar do teu coração, Ele quer o teu coração todo. Porque ou Ele é Rei e Senhor, ou Ele não é nada. E quando Ele se torna Rei e Senhor, Ele não vai fazer com que você ganhe dinheiro, Ele vai fazer com que você não passe necessidade. Se o ganhar for importante, Ele me dá. Se o ganhar não for importante, Ele não me dá. Mas ganhando ou não ganhando, como todo mundo ficando doente, sarando, e um dia ficando doente, morrendo, de todas as formas, Deus nunca me abandona e me dá vitórias nas minhas derrotas, e me dá aprendizado nas minhas lutas, e me dá ressurreição na minha morte. Por isso Ele é o Deus que satisfaz. Ele não é só o Deus que enche a barriga. O verso que resume essa mensagem, e que Jesus escolheu para resumir tudo que Ele falou, é o verso que eu resumo tudo que eu falei, verso 35. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Por isso Ele é o pão que satisfaz. É aquele que abençoa as suas mãos, para que sejam mãos que abençoam pessoas. É aquele que abençoa os seus sonhos, para que sejam sonhos eternos. Eu quero convidá-la a dedicar a Deus tudo que você tem e tudo que você é. Tem uma carta, põe para mim o PowerPoint, que eu quero concluir lendo com você essa carta.
Eu acho até que um dia eu já passei alguma coisa dela aqui, mas ela é muito reveladora. Pode pôr e já vira a tela, tá? Pode ir virando que eu falo com você. Pode virar mais duas. Rafarilho é o dono de uma empresa de calçados, nada mais. Pode virar. É esse camarada que está aí. E ele escreveu numa caixa de sapato dele uma declaração, que eu me deparei com ela, e eu queria ler ela para você. Se você já leu, relembre. Vale muito a pena. Ela está escrita toda aí nessa página, e como você vê, a letra ficou pequena. Então eu dividi em 3 páginas seguintes, e vou ler com você, começando agora. Declaração de bens, é isso que estava na caixa de sapato, tá? Eu tenho essa caixa de sapato ainda hoje. O pai moderno, muitas vezes perplexo e angustiado, passa a vida inteira correndo como um louco, em busca do futuro, esquecendo do agora. Nessa luta, renuncia ao presente com prazer e orgulho a cada ano. Preenche sua declaração de bens para o imposto de renda e cada linha nova acrescida foi produto de muito trabalho. Lotes, casas, apartamentos, sítios, casa da praia, automóvel do ano. Tudo isso custou dias, semanas, meses de luta. Se partir de repente, já cumpriu sua missão e não vai deixar sua família desamparada. Esse homem se esquece, porém, de que a verdadeira declaração de bens, o valor que efetivamente conta, está em outra página do formulário do imposto de renda, que a gente está fazendo agora no começo do ano. Uma página que diz o seguinte, naquelas linhas modestas, quase escondidas, que tem como título, Declaração de Dependentes. Ali está o que conta, são os filhos que você colocou no mundo, é a família a quem você deve dedicar o melhor do seu tempo. Os filhos só querem um pai para conviver, dialogar, brincar. Os anos passam, os filhos crescem, os pais nem percebem, porque se entregou de tal forma à construção do futuro, que não participou das pequenas alegrias dos seus filhos, da sua família. Não teve tempo para assistir à coroação da filha como rainha da primavera, porque um executivo não perde tempo desviando a atenção para essas bobagens, como se fosse coisa para desocupados. Vamos adiante? Há filhos órfãos de pais vivos, diz ele, porque estão entregues, o pai para um lado, a mãe para o outro, e a família está desintegrada, sem amor, sem diálogo, sem convivência. Depois de uma dramática experiência pessoal vivida, a mensagem que tenho para dar é: não há tempo melhor aplicado do que aquele destinado aos filhos. Dos 18 anos de casado que passei, diz ele, 15 deles eu passei absorvido por muitas tarefas, envolvido em várias ocupações e totalmente entregues à minha mulher. Isso me custou longos anos de afastamento da minha casa. Viagens, estágios, cursos, plantões no jornal, madrugadas no estúdio de televisão, porque fazia propaganda dos seus sapatos. Uma vida sempre agitada, tormentosa, apaixonante na dedicação e na profissão que foi, na verdade, mais importante do que a minha família. Agora eu estou aqui, com o resultado de tanto esforço. Eu construí um futuro, penosamente, um império, mas eu não sei o que fazer com ele, depois que eu perdi José Carlos e Mariana. Sim, do que vale todo o império que eu juntei, se esses filhos não estão mais aqui, para aproveitar com a gente? Se o resultado de 30 anos do meu trabalho fosse hoje consumido pelo fogo, por um incêndio, e virasse cinzas apenas, nada mais, isso não teria a menor importância e não ia provocar o menor abalo em nossa vida, porque a escala de valores que temos em casa mudou muito. O dinheiro passou a ter um peso mínimo em relação a todo o resto. Se o dinheiro não foi capaz de comprar a cura do meu amado filho, José Carlos, que se drogou até morrer. Não foi capaz de evitar que a minha filhinha Mariana sumisse, fugisse de casa, se prostituindo. E desde os 14 anos dela eu não tenho mais notícia. Para que serve ser escravo desse mundo? Eu trocaria explodindo de felicidade todas as linhas que tenho na minha declaração de bens, para recuperar as 2 linhas que eu tive que tirar da minha declaração de dependentes. O nome do José Carlos e da Mariana. Ah, como doeu retirar essas linhas na declaração de 1986, ano base 1985, porque o José Carlos morreu com 14 anos e a Mariana fugiu 1 mês antes de fazer 15. Eu me chamo Rafarilho e eu escrevo isso porque acredito que você pode ter uma vida melhor.
uma vida melhor que a minha. O Deus da Bíblia é o Deus que satisfaz. Não é o Deus que te empanturra, é o Deus que te abençoa. Se você olhar em Hebreus capítulo 11, você vai ver que todos os patriarcas que nós chamamos de prósperos morreram sem alcançar a prosperidade que eles queriam no mundo. Mas a Bíblia diz, morreram felizes sabendo que tinha algo maior no céu.